A série Aeroportos, Última Chamada, termina hoje com um engarrafamento que você não vê, mas você sofre com ele. É o engarrafamento de aviões no céu. Primeiro vamos tentar entender como é dividido esse enorme espaço aéreo brasileiro. Nós pensamos numa imagem que você talvez não esqueça, de um bolo de noiva, só que de cabeça para baixo. Ou seja, a parte menor do bolo é a da torre de controle, próxima ao aeroporto. Essa parte intermediária do bolo é a zona de aproximação de vários aeroportos com várias torres. E a parte mais abrangente do bolo é o chamado centro, abrange várias áreas de aproximação, portanto muitas torres. Vejam, o Brasil tem 4 desses centros, 4 desses bolos. Nós vamos pegar um exemplo, que é este aqui, o da área controlada por Brasília. Vocês veem as terminais, a área de aproximação, aquela parte média do bolo com os aeroportos, Galeão Santos Dumont, a área terminal de São Paulo, com os aeroportos Congonhas, Viracopos, Guarulhos, e a de Belo Horizonte, Confins e o Pampulha. Nós vamos acompanhar, para vocês terem uma boa ideia, o que é o trabalho de um desses controles. Eu estou falando daquele mais abrangente, o chamado centro. Este é o Centro de Controle Brasília, responsável por boa parte do centro-sudeste do país. Os controladores recebem os sinais de radar e concentram as comunicações por rádio com os aviões. Permanecem no máximo 2 horas seguidas dedicados a uma tarefa que exige enorme concentração e raciocínio rápido. Acompanhe um deles passando o bastão para o outro. Aqui, Papatango, Lima, Fox, Papai. Está alternado já através de Varginha. Beleza. Não está aparecendo no radar. As conversas entre controlador e pilotos são muito rápidas e devem mesmo ter a duração mais breve possível. Trip 5473, controle Belo Horizonte 129,4. 294, 5473. A gente falou até aqui daquela parte maior do bolo, a parte mais abrangente, o centro. Cada uma dessas partes tem controles separados. As situações mais complicadas, elas surgem naquela área de aproximação, a área que concentra aeronaves saindo e chegando de uma grande cidade. Nós temos aqui um exemplo. Essa tela está no Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea, que tem todo o tráfego aéreo do Brasil lá no Rio de Janeiro. É fácil vocês notarem. Aqui está a terminal do Rio, com seus principais aeroportos. Nós temos aqui a terminal de São Paulo, com seus principais aeroportos e as suas torres. E aqui nós temos a terminal de Belo Horizonte. Cada um desses sinais é um avião voando. E vocês percebem a concentração de fluxo nessa direção, na direção da terminal de São Paulo. No ponto de vista do controle de tráfego aéreo, o essencial aqui é separar. A arte do controlador, no fundo, também é a arte dessa separação. O Brasil tem hoje em torno de 3.100 controladores nesses 3 segmentos de controle do bolo. Para se tornar um deles, você precisa ter entre 18 e 24 anos de idade e vai começar a carreira ganhando uns R$3.000. O número de controladores é suficiente? O número não é muito maior do que o de 5 anos atrás, quando o choque entre um Boeing da Gol e o Legacy da Embraer na Amazônia chamou a atenção para deficiências no sistema de controle aéreo no Brasil. De lá para cá, o tráfego de aeronaves cresceu muito, o número de controladores, nem tanto. Para a aeronáutica, não é problema. A falta de controlador hoje não é. O DCE trabalhou e vem trabalhando sempre com um plano estratégico até 2023. Então a gente já prevê sempre o crescimento de 2% a 15% do tráfego aéreo, já nos preparando para a Copa e Olimpíada que vai ocorrer. Então, na verdade, o controlador a gente vai formando ao longo dos anos para que não seja esse o gargalo. Os controladores tiveram um refresco, eles deixaram de controlar um segmento inteiro da aviação. Vamos dar um exemplo para vocês aqui nessa tela. Nós temos o caso de aviões que estão operando por regras de voo visual e que, por determinação da aeronáutica, não podem ir mais alto do que 2.500 metros em relação ao nível médio do mar. Aviões que operam por regras de instrumento não voam mais baixo, pelo menos nessas fases entre as várias terminais, do que 3.000 metros. Esses aviões não são controlados. Foi uma ordem do ex-presidente Lula para aliviar um pouco o trabalho dos centros de controle de voo. O problema para o controle, como a gente já viu algumas vezes, é separar os aviões uns dos outros. Agora, qual é a separação ideal, ou melhor dito, qual é a separação mínima? Mais um exemplo para vocês. Pela legislação brasileira é de 5 milhas, dá mais ou menos uns 8 quilômetros. Isso na velocidade dos aviões lá em cima equivale a mais ou menos 45 segundos. Essa distância de tempo muda muito quando o avião desce ou está se aproximando de um aeroporto. Essa separação se tornar ainda mais estendida.
Aí vem a pergunta, quantos aviões chegando e saindo cabem por hora num aeroporto? É essa medida que se usa internacionalmente para se elaborar um ranking de capacidade. Vamos ver a nossa situação na comparação internacional. Guarulhos, nosso aeroporto mais movimentado, e Congonhas, Guarulhos tem 45, Congonhas 34 movimentações por hora. Apenas LaGuardia, que é o aeroporto menor da área de Nova York, tem movimentações por hora praticamente iguais às dos nossos mais movimentados. E olha, em Frankfurt consegue 190 aviões pousando e decolando por hora em um aeroporto. E aí, de novo, a indagação, você deve estar fazendo essa indagação em casa. Por que os nossos principais aeroportos movimentam relativamente tão poucas aeronaves? O nosso espaço aéreo é controlado pela aeronáutica e o comando da aeronáutica diz que a culpa não é dele. O gargalo hoje enfrentado aqui no centro, principalmente, isso aí é bastante visível, é na infraestrutura aeroportuária. É a falta de recursos, a falta de alternativas para as situações mais complexas, como o fechamento de um aeroporto, né, como condições meteorológicas adversas. A baixa condição de infraestrutura, ela não permite ao controle de tráfego aéreo trabalhar com o volume de tráfego de uma forma adequada. Então ele cria realmente situações desagradáveis, não só para as aeronaves, como para os passageiros que estão antes de até mesmo de ingressarem nas aeronaves, né? Enfatizando um pouco o que o oficial acabou de dizer, ele pôs a culpa no solo, ele pôs a culpa na infraestrutura no chão. Vamos dar um exemplo prático, aqui à minha direita. Essa que vocês estão vendo é a pista 15 do aeroporto Afonso Pena, 15 porque é naquela cabeceira que os aviões trafegam na direção 150 graus. É a mais usada em Curitiba, e os aviões normalmente fazem este sentido. Agora pense num avião que sai da estação de passageiros, que está aqui um pouco embaixo, e tem que decolar. Ele percorre esse caminho e aí o que acontece? Ele não tem uma pista direta que o leve até lá à cabeceira. Ele é obrigado a ingressar na pista principal, fazer uma volta de 180 graus, alinhar e iniciar a decolagem. Quando ele faz isso, para o aeroporto, a torre pede para a aproximação retardar um pouco os outros, a aproximação pede para o centro retardar e assim por diante aquela separação ela vai ficando cada vez mais extensa. Eu queria dar a vocês um exemplo prático. Eu mesmo ouvi esse exemplo, foi dado por um oficial no Centro de Gerenciamento de Tráfego Aéreo no Rio, onde é coordenado todo o tráfego do país. Vamos dar uma espiada. Hoje, Congonhas tem, vamos botar aqui, 34 movimentos por hora. Se for bem balanceado, vamos botar que ele tem 17 pousos. Okay. Guarulhos tem 45 movimentos por hora. 24 pousos. Vou botar de termo para fazer conta redonda. Se esses aeroportos fecharem por 1 hora e se a gente não agir rápido, você vai ter 40 aeronaves sobrevoando dentro da Terminal São Paulo. Para onde a gente mandaria esses caras aqui? Confins, que aguenta alguma coisa bem, e Galeão. Agora, na hora que esses caras pousarem, está instalado o caos até a gente recuperar a aviação, porque eu vou ter que trazer esses caras de volta para São Paulo. E como aqui eu não tenho gordura, como é que eu vou absorver esses voos em 1, 2 horas? O que era para levar 1, 2 horas, talvez eu leve para recuperar uma malha 5, 6 horas, porque a gente não tem gordura nos aeroportos para absorver esses voos. Vamos observar de novo essa saturação da qual o oficial falou, aquele gráfico que ele mencionou. A gente tem esses gráficos da tela dele, do Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea. Por exemplo, essa situação de Guarulhos. A linha vermelha que vocês veem em cima, ela simboliza saturação. Esta foi a situação, para vocês terem uma ideia, quarta-feira de manhã, véspera de feriado. Pouco espaço de manobra tem esse aeroporto se acontecer qualquer coisa. Ele está na capacidade. Vamos pegar agora Congonhas. Nós temos o gráfico de Congonhas também. Aí está. Eles chamam isso aqui, inclusive, de tijolo. Isso aqui é só o que é voo programado, voo que acontece todo dia na mesma hora. Ou seja, Congonhas não tem lugar para praticamente mais nada. Está aí a linha de saturação. A situação nos aeroportos brasileiros chegou ao ponto de que alguns deles, que não são frequentados pela aviação comercial, estou falando de Marte em São Paulo, Jacarepaguá no Rio de Janeiro, nesse último verão até eles sofreram restrições de tráfego, chamado slot. No fundo, a falta de infraestrutura é que não permitiu ainda que o sistema de controle do tráfego aéreo seja devidamente testado em sua capacidade. Por enquanto, é esse gargalo no chão que impõe os gargalos no céu. E ao contrário do que disseram as autoridades quando foram confrontadas com essa situação recentemente, todos nós, na minha opinião, somos vítimas do fracasso. Vítimas do fracasso de planejamento, de investimento e de gerenciamento.
A Infraero e o novo secretário da Aviação Civil, conforme já mencionado na nossa série, não quiseram gravar entrevistas. A estatal emitiu uma nota dizendo que o planejamento de obras, elaborado com base na demanda prevista para os próximos anos, o que inclui Copa e Olimpíada, está dentro do cronograma. A Infraero afirma também que, apesar do crescimento acima do esperado do setor aéreo, a infraestrutura existente atendeu às necessidades.